Estamos de volta, 11 horas 27 minutos, 11h27. Estou recebendo hoje aqui no estúdio a Alessandra Carvalho, assessora técnica da vigilância, né, da zoonoses. Bem, vamos falar sobre dengue. Nós estamos falando muito de coronavírus e pouco das outras doenças, mas elas continuam atacando, atingindo a população, como é o caso da dengue, né? Com toda certeza. Na verdade, não é só a dengue, né? A gente fala sobre o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor, dengue, zika e chikungunya. Porque nesse período de coronavírus, de Covid-19, a gente não deixou de ter registrado, né, casos notificados desses agravos. É que ele tem esse tripé aí do o Aedes, mosquito, né? ele é extremamente adaptável, né? Inclusive no ambiente e principalmente com os micro-organismos que ele pode albergar, que são esses vírus que se diferenciam para transmitir essas doenças conforme a sequência que eu disse, né? Dengue, zika e chikungunya. Lembrando ainda que a dengue a gente tem 4 sorotipos, né? Então a gente fica muito amedrontado, sim. Quem conhece, né, a gravidade que essa doença pode proporcionar ao paciente, tende a mudar o hábito, né? Porque a questão da gente passar a falar sobre o controle do Aedes aegypti, ele passa na situação de nós nos conscientizarmos, nós nos sensibilizarmos com relação aos prováveis criadouros que a gente acumula dentro de casa. Depois que a pessoa passa pela dengue, ou pelo chikungunya, ou pelo zika vírus, ele muda os hábitos? Vocês já perceberam que há uma mudança de hábitos dentro de casa ou não? Olha, o programa, ele tem 20 anos. Não que eu tenha todo esse tipo de tempo, né, dentro do programa, mas o que a gente acompanha é que a pessoa precisa sofrer, né, na pele os agravos, as consequências, inclusive com mortes, com os óbitos dos pacientes, para poder mudar os hábitos. Só na dor? Só na dor, infelizmente. Porque o programa já existe há mais de 20 anos, né? Lembrando que ele fica localizado dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde. E a coordenação de vigilância em zoonoses é quem faz todas as estratégias e acompanhamento dos trabalhos. Então, nós temos 253 agentes que exclusivamente fazem de janeiro a janeiro, porque não é um trabalho que se cessa, não é um trabalho que é feito somente em períodos de campanha, ele é uma rotina. De janeiro a janeiro a gente mantém estratégias, né, dentro conforme a realidade do nosso município, óbvio, né, e realizando visitas nesses domicílios, que sejam eles residenciais, comerciais, pontos estratégicos, como a gente define alguns locais onde a gente tem grande quantidades de lugares onde acumular água parada. Então, todo esse trabalho é feito, né, levando orientação. Mas a grande sacada do momento é a população realmente absorver aquelas orientações que são dadas a ela para que ela mude as atitudes. Como você bem disse, tampe a caixa d'água, verifique o reservatório de água que esteja destampado, se ele tem a presença da larva ou não, porque uma semana é suficiente para a gente ter a dispersão de centenas, milhares de mosquitos dentro de um ambiente. É importante também, com o desenvolver de todos esses anos, que a gente foi aprendendo. Hoje em dia a gente consegue detectar a presença, por exemplo, dos ovos do Aedes aegypti dentro de um recipiente. Olha né? só. Então a gente, através das orientações repassadas aos nossos agentes, ele convida o morador a participar daquela vistoria no seu imóvel e ele demonstra, né, apontando os locais onde a gente tem essa facilidade de acumular água parada e, inclusive, quando já temos a presença dos ovos do Aedes. Lembrando que esse ovo, ele pode durar no ambiente até 1 ano. Então, por isso, a grande dificuldade da gente talvez se fazer realmente um trabalho de ponta. Porque com uma durabilidade de vida, né, no ambiente de 1 ano,
quantos locais secos com presenças de ovos que fica aguardando uma lâmina de água, né, a presença de água para a gente ter a proliferação do mosquito. Quer dizer, o né? mosquitinho vem aqui hoje, coloca um ovinho aqui nesse cantinho. Se não for limpo, se não for observado, ele leva 1 ano para ele poder. Aí quando tiver uma lâmina d'água, ele vai eclodir. Quando tem uma lâmina d'água, ele eclode e começa todo o ciclo de vida que leva 7 dias para ele se tornar um mosquito adulto e sair fazendo o repasto sanguíneo, que é a picada que ele promove na gente. E aí já vai passando a doença. Lembrando que no decorrer destes 20 anos, muito se foi descobrindo sobre a forma da transmissibilidade da doença. Então, a gente descobriu também nesse contratempo de 20 anos que a fêmea, uma vez ela é contaminada pelo vírus, ela pode fazer a desova, né? Os ovos que ela for posturar dali em diante, todos eles já nascem contaminados. Então, aí vai dificultando ainda mais a possibilidade de se fazer o combate. Se não for feito de forma manual, objetivo, ter na cabeça a importância que a limpeza do nosso ambiente está extremamente ligado com a situação do controle do Aedes aegypti. E senhoras e senhores, pasmem que o campeão ou a campeã de contaminação, de proliferação. Proliferação. Não vou nem repetir, porque você já falou tão lindo isso. Lindo. O local de proliferação mais terrível que existe é aquela caixa d'água que fica embaixo, assim, no chão. Às vezes a pessoa usa como depósito de água, para catar água da chuva ou para receber água da rua mesmo e para mandar para a caixa depois, em locais onde a água não chega com força. Não é isso? Isso, Essa correto. caixa d'água é a grande vilã. É a grande vilã. A gente observa que nesses tempos todos, tanto no período de seca quanto no período de chuva, o reservatório no baixo, né? Vamos elencar assim, porque nós temos uma diversidade de reservatórios no baixo. Nós temos desde a alvenaria até o tambor de manilha, até o tambor de alumínio, de plástico. Então, todos esses recipientes que acumulem água, eles se tornam dispersores e mantedores da proliferação do mosquito. Porque dentro dos imóveis, a gente observa que a gente tem esse hábito, né, de acumular água, né? E aí, as desculpas são as mais variadas possíveis. Para tomar o banho de canequinha, porque falta água, porque precisa da água para poder fazer as limpezas domésticas, lavagem de roupa. Só que tudo isso ele tem que ser muito bem monitorado, porque esses são os maiores vilões, né? Os nossos reservatórios no baixo são os maiores vilões dentro do município de Cuiabá. Agora, a dengue, por ser uma virose, apresenta sintomas muito semelhantes ao do coronavírus, né? Como identificar? É possível identificar diferenças e eliminar uma possível corona sendo dengue? Bom, é sempre muito importante a gente elencar que, para a gente ter um processo de agravo por suspeita de dengue, a gente tem que ter o reservatório dispersando e a presença do mosquito na casa do morador. Então, por aí a pessoa já tem como mais ou menos suspeitar da possibilidade. Todas as viroses, elas cursam com sinais muito semelhantes. E quem vai fazer essa avaliação, desde que eu adoeça ou que eu sinta alguma desconforto, né, físico, que a gente procure unidades de saúde, porque o médico vai estar podendo orientar aquele morador a respeito do que é a suspeita clínica que ele esteja passando, né? Porque os sinais são muito característicos, com febre, mal-estar generalizados, dor no corpo, né? Então a gente tem todas essas situações que se fundem, né? Pode ser confundido a priori por uma pessoa que seja desavisada, desconhecedora das dores agravos e pode levar a pessoa a óbito. Então, o que a gente sempre orienta e é repassado nas orientações aos nossos agentes que levem à população esse tipo de informação, mediante a qualquer mudança
de saúde, de estado de saúde, procure a unidade de saúde. Bom, são 243 agentes, né? São 253 realizando 253. realizando as visitas domiciliares, né? Este ano de 2020, a gente totalizou mais de 1 milhão de visitas. Ai, mas Cuiabá não tem tudo isso de imóvel. A gente contabiliza este número de mais de 1 milhão, por quê? Porque no decorrer do ano... Quase 1.200.000 visitas. Né? Porque no decorrer do ano, esses agentes eles vão até 6 vezes no seu imóvel. Então é importante a população ficar observando essa situação das visitas domiciliares, porque nós temos toda uma estratégia de trabalho, né? O trabalho do programa de combate ao Aedes aegypti, ele não é um trabalho simples. Ele é feito todo estrategado para que no decorrer do ano a gente consiga fazer 6 visitas na casa do morador, levando orientação, tratamento a respeito da situação do controle do Aedes. Alessandra, para a gente encerrar, qual pedido, se você pudesse fazer um pedido e ser atendida, né? Porque às vezes a gente pede, mas não é atendido, não adianta nada, que nem a gente, né? Volta 6 vezes numa casa, pelo amor de Deus, né? Se você pudesse fazer esse pedido, qual seria? Olha, a gente vive uma situação de penúria, né, com relação ao coronavírus. Quem teve essa situação dentro do seu imóvel sabe o quanto que é triste. Se nós não colaborarmos com a situação de verificar o nosso fundo de quintal onde possa acumular água parada, a gente pode ter um agravamento ainda mais, porque alguns casos de dengue, de zika ou de chikungunya requer também a internação do paciente. E nós já estamos com dificuldades, às vezes, para o coronavírus, imagina para a dengue. Sem falar ainda que o processo da dengue hemorrágica requer reposições de sangue. Então, a gente tem todo um emaranhado de agravamentos que ele pode ser evitado. Então, por isso que a gente pede à população, todas as vezes, que ela faça 5 minutos por semana, seriam suficientes para ela poder dar uma volta na parte externa do imóvel, ou interna mesmo, e verificar onde acumular água parada. Por quê? Mediante uma atitude de remoção, retirada, lavagem daquele reservatório, vedação daquele local, seriam suficientes para amenizar o risco de adoecer por dengue. Então, o nosso recado é sempre que a população nos veja como parceiros, né? Os nossos agentes, quando vão em visita ao seu imóvel, ele vai com o objetivo de te orientar, de passar as melhores informações possíveis com relação ao que pode ser feito para você evitar de ter aquele local acumulando água parada. Por exemplo, as calhas, né? Às vezes a gente tem tantas emendas com calhas e aquilo lá, em lugares sombreados, ele acumula folha. E agora, no período chuvoso, ele passa a ser também um reservatório que possa acumular, se tiver entupida. Por exemplo, o seu reservatório, o aparador de água da sua geladeira, né? Dentro da nossa casa, não é? Dentro dos nossos imóveis. E ainda sabendo que o mosquito, ele é extremamente intradomiciliar. A gente vai ter muito provável que ele desenvolva lá no nosso peridomicílio, no reservatório, e ele vai entrar para o nosso interior do imóvel e vai se ficar embaixo dos móveis, embaixo das pias. E nesse ato de fazer os serviços domiciliares, as pessoas acabam se contaminando pela presença do vetor ali dentro do seu domicílio. Ele é caseirinho. Ele é extremamente caseiro. Esse está em isolamento domiciliar. O nosso mosquito Aedes está em isolamento domiciliar. Então, nesse período que a gente passa de ter que permanecer mais tempo em casa, a gente pede para a população que 5 minutos. 5 minutos por semana seria suficiente para remover toda e qualquer possibilidade de local que acumule água parada. Querida, obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Por esse papo tão esclarecedor, tão importante a gente estar falando sobre esses temas. Por mais que estamos falando disso há 20 anos, mas eu estou há mais tempo, inclusive, porque estou sempre na linha de frente da televisão. Mas eu lembro que as primeiras reportagens que a gente fazia sobre dengue, para conscientizar a população mesmo do negócio estava chegando, né? Enfim. E ainda estamos aqui falando sobre esse tema.
Sempre. Vamos continuar. Sempre, E sempre, conte com a sempre. gente, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. E melhoras aos colegas lá do Centro de Controle de Zoonoses. Com certeza será Centro de Vigilância, canalizado. Muito obrigada. Que eles consigam passar por essa e se recuperar plenamente. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada.